Amém, irmãos? Vamos ter mais uma palavra de oração. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor. Queremos colocar mais esse tempo na tua palavra, pedindo ao Senhor que nos ajude e nos edifique juntos, nos surpreenda com a tua graça e fale-nos ao coração. Toma esse tempo em tuas mãos, nos guarde de todo ataque do nosso adversário, toda interferência, e nos ajuda a acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Bendito seja o teu nome, Senhor. A começar essa nova sessão, eu queria ler com os irmãos Romanos 11, o verso 33. Como Solange colocou aqui, naquele cântico, quero aprender a servi-lo, porque dar é bem melhor. Dar expressa o caráter de Deus, leva-nos a exercer piedade. Dar é algo divino, e quando nós damos, nós expressamos a realidade do Filho de Deus em nossas vidas. Mas nós precisamos dar como expressão, não dar sem amor, sem alegria, mas como expressão de generosidade. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Interessante essa parte que diz: quem primeiro deu a ele? Ninguém. É uma pergunta, mas ninguém. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então, o dar começou nele, reforçando o que nós temos falado nessas 2 semanas. O dar começou em Deus. Nós não começamos a dar nada a Deus, porque quem foi que primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Não, ele deu primeiro, e nós é que somos aqueles que restituem, que retorna a ele, como diz aqui. Porque dele, como Davi falou lá em Crônicas, tudo isso vem de ti, das tuas mãos, e nós devolvemos a ti aquilo que é teu. Você vê que eles estão falando em um mesmo espírito, tanto Paulo quanto Davi. O que nós entregamos vem de ti, das tuas mãos. É graça, é bondade. Então eu estou tão somente dando em resposta a essa vida que está em mim e que me leva a ser generoso. Essa vida que faz isso. Não é nada que começou em mim, esse assunto de dar, para que eu esteja soberbo ou arrogante. Como diz a palavra, Primeira Coríntios 1:29. Vamos ler o texto, eu estou falhando na memória.
Não, verso 30, 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, ou seja, se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, glorie-se nele pelo fato de ter recebido sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que nós nos gloriemos nele, em ter nos concedido essa graça. Nos concedeu também essa graça de dar, tudo fluindo dele. Então, tudo que nós temos nessa vida, como mordomos, nós recebemos dele, tudo por meio dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E quando nós damos, nós entramos nesse fluir de fazer retornar a ele o que é dele. Mas não só isso, com expressão da vida dele em nós. Isso é muito grande, irmãos. Como Deus nos fez participantes da natureza divina, a sua própria natureza se expressando em nós. E uma dessas partes é o dar, é o servir também. Porque se nós servirmos em nós mesmos, a palavra está dizendo, servindo a Ele na força que Ele supre. O resto é ativismo religioso. O Evangelho nos fala que a mensagem de Deus, o próprio Evangelho, ele é cristocêntrico. Mas quando nós ouvimos hoje em dia o Evangelho por aí, a palha precisa ser tirada, porque está se tornando um Evangelho antropocêntrico, está centrando o homem no lugar que não é dele. Aí entra nesses caminhos autoajuda e outras coisas que vai se acrescentando, e aí as respostas que as pessoas querem retornar ao Senhor, elas não vêm na vida, elas fluem de outras coisas. O Evangelho fala que o Filho de Deus veio a nós para tornar-se a nossa vida, não para que sejamos o melhor de nós mesmos. O melhor de nós mesmos Ele crucificou lá na cruz. A autoajuda, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai melhorar. O Evangelho não fala isso. O Evangelho fala que o Filho de Deus se deu por nós naquela cruz, para que nós vivamos a vida dele no poder de ressurreição, não no melhor de nós mesmos. Vou repetir: o melhor de nós mesmos foi crucificado na cruz de Cristo. Vamos voltar ao texto de 2 Coríntios, capítulo 8, para nós darmos sequência. Nós precisamos o tempo todo estar voltando nesse assunto e sermos lavados com a palavra com respeito ao genuíno Evangelho. Porque senão daqui a pouco o homem está esquecendo que recebeu graça de dar e está querendo botar até uma placa em homenagem que o moço lá é o dizimista fiel, é o não sei o que, das quantas. Não, irmãos. O Evangelho só fala de uma pessoa cujos céus se abriram 2 vezes para dar testemunho dele, e o resto está tudo condenado. Esse é o Evangelho de Deus. O melhor nosso tem que estar lá, ó, crucificado, que não presta para nada, é trapo de imundície. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 8. Nós já falamos do versículo 1 e 2, mas vamos dar uma lida de novo para a gente. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação,
manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Semana passada nós falamos sobre esse assunto. Porque eles, testemunho Paulo, testemunho ocular, conhecia a realidade do dia a dia desses irmãos das igrejas da Macedônia. Ele conhecia. Na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, solícitos, pedindo-nos com muitos rogos. Ele não fala só que eles pediram, mas eles rogaram, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, desse serviço aos santos. Eles imploraram, Paulo colocou aqui, essa graça de participar nessa oferta aos crentes que estavam ali, os pobres da Judeia. Eles solicitaram, mas olha para eles, eles não estão olhando para a sua própria condição. Eles só viram a necessidade dos outros. Então eles rogam, eles esquecem de si mesmos, eles esquecem onde eles estão, eles esquecem a sua condição, esquecem seu nível de vida, da pobreza em que vivem, e olham para os necessitados da Judeia. Vamos seguir. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Eu quero ler aqui uma notinha de um comentário sobre esse texto. Ele fala assim: não como esperávamos, e significa, é claro, que eles fizeram o que estava muito além de suas esperanças. E aqui o ponto reside no fato de que eles deram não apenas seu dinheiro, mas eles mesmos, seu tempo, pensamento, energia, principalmente a Cristo como seu Senhor, e depois ao apóstolo como seu ministro. E isso eles fizeram porque permitiram que a vontade de Deus operasse sobre suas vontades. Se eles olhassem para si mesmos, eles iam se voltar para suas próprias vontades, ver as suas condições, e eles não iriam ofertar. Mas eles, sabendo das suas condições, mesmo assim, eles buscaram suprir a necessidade dos crentes da Judeia. Como a canção diz, porque dar é bem melhor, e esse espírito eles viram, dar é bem melhor. E um outro comentarista fala o seguinte: na medida em que, como vimos a vivacidade dos macedônios em dar, não podíamos deixar de exortar Tito, que ao coletar na Macedônia, ele em Corinto deveria concluir o trabalho de coleta que já havia começado ali, senão o povo rico de Corinto seria superado em liberalidade pelos pobres macedônios. Vamos ler o verso 19 desse mesmo capítulo de Coríntios, 2 Coríntios 8. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar nossa boa vontade, evitando assim
que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Quando nós falamos dessa passagem aqui, expomos esse quadro, quando nós olhamos a vivência hoje, como tem estado a cristandade, e o lidar com esses assuntos, esse assunto das ofertas do povo de Deus, é um assunto muito delicado, a maneira como se tem lidado com esse assunto. Olha só essa notinha. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas, ou seja, as igrejas davam testemunho desse irmão para estar acompanhando Paulo nesse serviço, para levar essas ofertas aos crentes da Judeia. Esse irmão tinha testemunho. Aqui não é assunto de política, de escolher os seus para cuidar da bolsa, dos mais chegados. Não, o assunto aqui é que as igrejas, não era só uma igreja que dava testemunho, isso é muito bom, mas aqui havia um testemunho que circulava entre as igrejas, que aquele irmão era uma pessoa fiel, idônea, e que ele poderia estar nessa companhia que ia levar aquelas ofertas aos crentes da Judeia, porque havia um testemunho ali, havia algo que perpassava e estava em todos os ambientes, aquele testemunho a respeito daquele irmão que poderia, e as igrejas estavam tranquilas por causa do testemunho dele em acompanhar Paulo, levando aquelas ofertas dos irmãos. Esse assunto é delicado, irmãos. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós. Ou seja, nem do próprio apóstolo era uma escolha pessoal dele. As igrejas testemunhavam desse irmão para estar na companhia, junto com aqueles outros irmãos, Paulo, Barnabé, Tito e outros, para levar aquela oferta. Era colegiado o assunto. E não só restrito, mas as igrejas participavam e disse: esse irmão aqui é apto, pode levá-lo. Para a glória do próprio Senhor. Irmãos, como precisa ser cheio do Espírito Santo para entender que o Senhor era o único que deveria receber glória por esse serviço. E esses irmãos que estavam servindo aqui tinham essa consciência no espírito de que essa ministração era para a glória do próprio Senhor. Isso muda tudo. Esses irmãos tinham temor em lidar com as ofertas, para que elas saíssem ali da Macedônia, de Corinto e de outras regiões, para chegar na Judeia, da maneira como saiu lá, chegar lá na Judeia essas ofertas. Temor de Deus, sabendo que aquela ministração iria render glória a Deus, não poderia ser feita de qualquer maneira, conforme os pensamentos humanos ou a administração humana. Embora ela esteja aí, mas ela é conduzida pelo Espírito Santo. Para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade no assunto, evitando assim, esse assunto aqui, Senhor nos ajude, evitando assim. Será que essa preocupação está nos nossos dias? Às vezes tanto mau testemunho, e aqui já está as escrituras nos falando, nos colocando uma vacina para estarmos atentos a esse assunto, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós.
para não ter aparência do mal no assunto. Então aqui o apóstolo está, olha, a gente está lidando com um assunto que é delicado, são pessoas que precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo, trabalhada para que a avareza não os domine, que eles não se sintam dono das ofertas do povo de Deus, porque ela é para a glória do próprio Senhor, evitando assim que alguém nos acuse. Isso é sério, irmãos, para não aparecer nenhum por ali, aqui e acolá, atestando ou simulando uma aparência do mal, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Ou seja, havia um testemunho de todas aquelas igrejas ali, que Paulo, Barnabé, Tito e aqueles outros irmãos estavam administrando aquelas ofertas com a finalidade de elas chegarem lá aos irmãos pobres da Judéia. O nome de todo mundo estava ali. Eles tinham que zelar pelo testemunho do Senhor e pelo trabalho e o testemunho do Senhor nas suas próprias vidas. Pois o que nos preocupa, ou seja, havia uma preocupação ali, é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, não só ter a consciência, estar diante do Senhor, temer o Senhor, mas isso precisa dar frutos e precisa estar aparente para outros verem. Não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Entrou aqui, saiu cá, o que era destinado a isso, aquilo outro, o que se estava proposto, não para o enriquecimento de ninguém, nem para se criar um império pessoal, um reino próprio, com os recursos do povo de Deus. Isso é sério, não pode ter acusação nesse assunto. Por isso que na igreja o governo tem que ser plural, os serviços também tem que ser na pluralidade, são diáconos, presbíteros. Eu me lembro que alguns anos atrás, enquanto eu estava meditando sobre esse assunto, eu conversando com o Flávio, ele colocou algo que eu digo, olha rapaz, eu não tinha visto essa perspectiva, mas é muito interessante citar isso. Quando do tempo da restauração da casa de Deus, quando voltaram lá da Babilônia, que voltaram para Jerusalém, aí nós vemos que nesse processo, uma das coisas que também foi restaurado foi o assunto das ofertas, o assunto dos dízimos. Por quê? Os levitas estavam dispersos para todos os lugares, buscando as suas coisas, envolvidos nas coisas para se manter. Mas eles não eram para viver assim. Eles tinham chamado de Deus e eles deveriam estar a serviço única e exclusivamente do Senhor. Mas por que eles estavam dispersos? Porque não se recolhia mais os dízimos, não se recolhia mais as ofertas que os mantinha exclusivamente no serviço lá naquele tempo. E nos nossos dias também tem irmãos e irmãs com o chamado do Senhor para se dedicar de tempo integral a Ele. Na casa de Deus tem os tesouros. Então quando eles sobem lá de Babilônia para Jerusalém, eles trazem algumas ofertas por meio de homens específicos,
denominado para trazer aos tesouros da casa de Deus, para manter a casa de Deus, manter os sacrifícios, manter as ofertas e manter aqueles que cuidavam de tudo isso. De tal forma a coisa estava bagunçada que o cômodo lá no templo, que era dedicado às ofertas que trazia dos dízimos, tinha um ímpio morando lá. Os irmãos lembram disso? Que me falha agora a memória se foi Esdras ou foi Neemias que teve que enxotar esse homem de lá e jogar fora. Oi? Neemias teve que enxotar lá de fora com móveis, com tudo, fazer uma limpeza para voltar a colocar naquele lugar os dízimos do povo para manter o serviço na casa de Deus através dos levitas. Então, na história, no assunto da restauração, esse assunto de dízimos e ofertas estão aí, precisa ser restaurado também, porque Deus tem chamado o seu povo a servir. Mas você percebe que às vezes, quando nós tocamos nesse assunto, mau testemunho, o isso e aquilo começa de alguma forma a nos influenciar. O Senhor nos chama para reunirmos como igreja e tal, mas aí essas coisas parece que ficam no subconsciente coletivo rodando, e às vezes a gente fica preso nesse assunto, e a gente não pode, irmãos. A gente ora por muitos anos que Deus envie obreiros para a seara, mas essa oração tem desdobramentos na minha própria vida profissional, nos meus estudos, em tudo isso, porque essa oração é um começo. Aí depois Deus levanta aqueles que tem que enviar. Nós todos somos responsáveis por segurar a corda. Interessante, Hudson Taylor está lá na China, Spurgeon está cá na Inglaterra. Os dois foram chamados por Deus, os dois têm ministérios específicos, serviços específicos, servindo em países diferentes. Deus não chamou Spurgeon para ir para a China, mas chamou Hudson Taylor. Mas quando eu li aquilo, o testemunho daquele homem, aquilo me compungiu o coração. Eu digo, meu Deus, esse homem está na Inglaterra, ele é um daqueles que foi chamado para estar exclusivamente servindo ao Senhor, mas do que ele recebia das ofertas, ele nunca esqueceu de enviar uma oferta para Hudson Taylor. Irmãos, ele dava o exemplo. Ele está cá na Inglaterra, perto dos seus, e Hudson Taylor está lá no interior da China pregando o evangelho, e ele estava sempre enviando ofertas para Hudson Taylor. É nobre, isso é muito nobre, isso é divino, isso é do coração de Deus. Que testemunho! Quando eu vi isso me deixou muito alegre. Ele, como aquele que vivia só para o Senhor, então ele era mantido pela igreja, mas ele não deixava de manter o outro. Porque lembra lá, quando os levitas recebiam os dízimos, eles não eram impedidos, também isentados de dar. Eles separavam dos dízimos que eles recebiam para mantê-los no serviço, e separava a 10ª parte e dava ao sacerdote. Ou seja, eles davam o dízimo dos dízimos. Ou seja, na casa de Deus ninguém é isento, todos precisam dar, porque dar é expressão de Deus na nossa vida. Então tinha o dízimo dos dízimos. Quando eu olho essa situação, esse quadro aqui, eu consigo identificar a mesma coisa. Spurgeon está cá servindo na Inglaterra, e do que ele recebe da sua manutenção de seu serviço ao Senhor, ele o tira daquela parte e o envia a Hudson Taylor lá na China. Isso é muito nobre, é um testemunho para mim. Fico assim alegre com o que o Senhor faz.
na vida desses irmãos. Ele dependia do Senhor, ele vivia exclusivamente para o Senhor, mas ele não era isento de ofertar, assim como os levitas lá não eram. E quando Paulo fala, aquele que está se envolvendo e tal, precisa trabalhar para que possa ter para ajudar a outros, ou seja, precisa expressar piedade, precisa trabalhar com as próprias mãos para ajudar a outros. Esse é o princípio divino, dar, ajudar. Vamos ler Esdras, capítulo 1, verso 7. Esse assunto é delicado, irmãos. Os filhos de Eli morreram, mas vocês viram o que é que eles estavam fazendo com as ofertas que estavam sendo trazidas à casa de Deus? Eles estavam agindo de qualquer maneira com seus próprios interesses. Estava metendo lá o garfão lá, nada aqui, ele só vai receber se deixar botar o garfo aqui, pegar as melhores partes para ele. Mas Deus via, e eles foram julgados. Eles lidaram com as ofertas do povo de Deus de qualquer maneira, e às vezes a gente não entende o que está acontecendo, parecendo que as coisas estão aí soltas, e alguns, às vezes de maneira já com a sua consciência cauterizada, no meio do povo de Deus, estando na frente do povo de Deus, fazendo de qualquer maneira e fazendo o que quer com aquilo que o povo de Deus oferta. Esse é um assunto que não vai ficar impune, porque isso de alguma forma é um instrumento inadequado que leva o povo que quer expressar a Deus fechar o seu coração por causa do mau testemunho. A gente tem que tomar cuidado com isso. Esse assunto é de expressão da vida de Deus em nós. A gente tem que tomar cuidado para que o diabo não nos engane e o mau testemunho não nos leve a recuar daquilo que Deus já nos deu. Esdras 1, 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Coisa registrada, contada e entregue na mão de um homem. 5.400 objetos. Lá em Jerusalém, quando ele chegou lá, por certo que deu conta, olha, recebi lá, Ciro mandou aqui a carta, tem 5.000, vamos contar? Vamos. 5.400 objetos, recebido, colocado no tesouro da casa de Deus. É testemunho, irmãos. Essas coisas estão aí para nós, nesses últimos dias que vivemos. Vamos ver também no capítulo 5, no 14 ao 16. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Esse homem veio e ele trouxe aqueles 5.400 utensílios.
e os entregou lá e entrou na obra também junto com os outros. Vamos ver o 8, a partir do verso 24. Capítulo 8 de Esdras, versículo 24. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros e seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro. E 20 taças de ouro de 1000 dáricos e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de família de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém, à casa de nosso Deus. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Ou seja, aqueles homens saíram com aqueles objetos lá da Babilônia, e quando chega aqui eles buscam os principais, os que estão à frente, e dão conta de todos os objetos que receberam. Esse é o proceder das Escrituras, e aqui está registrado para o nosso ensino, para aqueles que são diáconos, para os presbíteros, aqueles que cuidam dos tesouros de Deus na sua casa, para que as coisas sejam feitas com a maior lisura possível, na maior fidelidade possível. Então eu penso, aqui é uma notinha minha, que Sesbazar fala de fidelidade, de honestidade, porque aquele homem recebeu lá e entregou cá, contado e registrado, ainda tinha as testemunhas. É para o Senhor. Não, o sacerdote recebeu e bota aqui o nome dos homens que estavam lá presentes, que testemunharam o recebimento de tudo que saiu da Babilônia para chegar em Jerusalém. Então a Bíblia fala da honestidade, da fidelidade, que as coisas precisam ser transparentes, precisa haver testemunhas, precisa ter gente que não é envolvido pela política, mas é um assunto espiritual. No caso lá específico, aqueles irmãos que as igrejas davam testemunho deles, e estava junto com Paulo para pegar aquelas ofertas do jeito que estava ali, a mesma quantidade, e chegar lá na Judéia e prestar conta aos presbíteros e diáconos que iriam administrar aquela oferta entre os santos. Então tem ordem na casa de Deus com respeito a esses assuntos, tem ordem, e que o Senhor nos ajude nesses dias em que estamos vivendo, nesses dias terríveis. Primeiro, para que não seja roubado do nosso coração a voluntariedade, a alegria, a generosidade no dar, a despeito de tudo. Estas passagens falam estritamente como o apóstolo Paulo lidava com as ofertas, como era seu caráter nessa administração, e também o caráter daqueles que foram escolhidos pelas igrejas e de seus cooperadores.
A ênfase é na fidelidade, honestidade, caráter provado e, acima de tudo, boa consciência, que aquela oferta é para a glória do próprio Senhor, não para eles tomarem glória no assunto. Eles são apenas cooperadores para entregar lá, com toda a fidelidade possível, aquela oferta aos irmãos da Judéia. Honestidade não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Não só vertical. Deus está vendo. Sim, Deus está vendo, mas os irmãos precisam que se preste conta, quando for necessário, que se quiser. Não, esse negócio aí, Deus está vendo, e lá vai e tal. Mas todos nós somos homens, somos sujeitos aos mesmos erros. Não só vertical, mas também horizontal, livrando-se assim de qualquer tipo de acusação ou aparência do mal. Isto era uma preocupação constante para que não houvesse censura quanto a este serviço. Não poderia haver censura. Não. Saiu 5.400 objetos da Babilônia e foi entregue na mão do sacerdote tal, junto com fulano de tal e tal e tal, que estava lá com ele, que está registrado na palavra, que viram, contaram juntos 5.400 objetos. A oferta do rei. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que o mau testemunho não nos roube a generosidade, a alegria, a piedade, de dar com alegria ao próprio Senhor. Se o Senhor nos conceder a sua graça, semana que vem vamos entrar em uma outra sessão nesse assunto, que é por causa do tempo que já se foi, já são 12:04. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pelos teus arranjos, pela tua palavra, por tudo que o Senhor nos concede na tua graça e bondade. Guarda em nossos corações essas disposições de estarmos sempre honrando o Senhor com nossos bens e com as primícias da nossa renda. Nos ajuda, Senhor, nos leva a Ti mesmo, nos ajuda a expressar o Senhor no dar. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.